O vento uivava nas cristas de pedra enquanto o sol despontava, tingindo o horizonte de um âmbar incandescente que parecia pulsar como o coração de um gigante adormecido. Cada sopro carregava o cheiro de terra úmida, de musgo antigo, de promessas não reveladas. No silêncio reverberante da vastidão, as nuvens se deslocavam em ritmo majestoso, como se o próprio céu estivesse conspirando para revelar algo que há milênios se mantinha oculto. Imagine que o verdadeiro potencial de anjo celestial sempre esteve escondido à vista de todos, aguardando o momento exato para ser desvelado. Do anjo celestial emergem relatos de civilizações que, há mais de 4 milênios, construíram observatórios alinhados com a constelação de Orion, registrando ciclos solares com precisão que supera até mesmo a tecnologia contemporânea. Escavações recentes mostraram que as comunidades locais cultivavam trigo em altitudes de mais de 2.000 metros, obtendo rendimentos até 50% superiores aos das planícies vizinhas, graças a um microclima singular que retinha a umidade e amplificava a luz solar. Esses números não são meras curiosidades, são provas concretas de que a prosperidade já fluía ali, pronta para ser capturada. A camada da potência se revela quando confrontamos a ideia de que a altitude seria um obstáculo. Ao contrário, os antigos agricultores do anjo celestial transformaram a escassez de oxigênio em vantagem competitiva, desenvolvendo técnicas de irrigação por gravidade que canalizavam água das nascentes de cristal para terraços esculpidos na rocha. Cada terraço representava um degrau, um passo consciente rumo à abundância. O que parecia um limite geográfico tornou-se um trampolim, elevando a produção agrícola em mais de 30% e permitindo que aldeias florescessem onde outras sucumbiam. Os registros de comércio mostram que, no auge da Era de Bronze, caravanas percorriam mais de 8.000 quilômetros ao longo de rotas que cruzavam o anjo celestial, transportando especiarias, metais preciosos e conhecimentos astronômicos. A taxa de intercâmbio aumentou em cerca de 40% quando os mercadores adotaram o sistema de sinalização de luzes refletidas nas pedras polidas, reduzindo o tempo de viagem em quase 50%. Essa inovação não só multiplicou a riqueza das cidades portuárias, mas também espalhou a semente da prosperidade para regiões distantes, criando uma rede de abundância interligada. O despertar da lógica ocorre quando percebemos que a chave de prosperidade não estava nas riquezas acumuladas, mas na sincronia entre o homem e o ambiente. A lei natural que rege o sucesso no anjo celestial pode ser resumida em 3 princípios: observar, adaptar e amplificar. Primeiro, observar os padrões climáticos e geológicos. Segundo, adaptar as técnicas agrícolas e logísticas a esses padrões. Terceiro, amplificar os resultados através da cooperação comunitária. Quando esses princípios foram formalizados pelos sábios da região, a produção de alimentos dobrou e o índice de natalidade subiu, sinalizando uma era de crescimento sustentável. Essa estratégia oculta, porém simples, se tornou um motor invisível de prosperidade. Ao mapear as correntes de ar ascendente que surgiam nas manhãs, os agricultores criaram ventilação natural nos armazéns, preservando grãos por até 2 anos sem necessidade de conservantes. Simultaneamente, ao alinhar os campos com a trajetória solar, maximizaram a fotossíntese, gerando colheitas que superavam em 70% as médias globais da época. Cada descoberta foi celebrada como um triunfo coletivo, reforçando a crença de que o conhecimento compartilhado multiplica a riqueza de todos. No agora, esse segredo ressoa como um convite pessoal. Imagine que cada decisão sua seja ao escolher um projeto, ao organizar sua rotina ou ao investir em educação pode espelhar a mesma tríade de observar, adaptar e amplificar. Ao analisar seus próprios padrões de energia, ao ajustar hábitos que antes pareciam fixos e ao expandir os resultados positivos através de parcerias, você cria um campo de abundância que reverbera em todas as áreas da vida. O anjo celestial nos mostra que a prosperidade não é privilégio de poucos, mas a consequência natural de um alinhamento consciente. Pessoas ao redor do globo já aplicam essa fórmula em contextos modernos. Startups de tecnologia utilizam a observação de métricas de uso para adaptar seus produtos em tempo real, ampliando a base de usuários em mais de 80% em menos de um ano. Comunidades agrícolas sustentáveis adotam sistemas de captação de água baseados nos antigos terraços, reduzindo o consumo de energia em 40% e aumentando a produção de alimentos orgânicos. Cada exemplo confirma que a chave do anjo celestial transcende o tempo, funcionando como um algoritmo universal de crescimento. Ao projetarmos o futuro, vemos uma civilização que incorpora esses princípios em escala planetária.
Cidades inteligentes irão monitorar fluxos de energia e recursos, adaptar infraestruturas em resposta a mudanças climáticas e amplificar benefícios sociais por meio de redes de colaboração global. A prosperidade, antes confinada a regiões específicas, tornará-se um fluxo contínuo que alimenta inovação, saúde e bem-estar. O anjo celestial, como guardião silencioso, revela que o caminho para esse futuro está pavimentado pelos mesmos passos dados pelos nossos antepassados: observar, adaptar, amplificar. A grande revelação, então, responde à pergunta que pairava no ar desde o primeiro sopro de vento. A chave de prosperidade escondida em anjo celestial não é um objeto físico, mas um padrão de pensamento que transforma limites em oportunidades. Quando internalizamos essa visão, somos capazes de construir sociedades onde a abundância não é escassa, mas inevitável. Cada indivíduo, ao reconhecer sua parte nesse mosaico, se torna coautor de uma história de sucesso que se desenrola em ritmo épico, guiado por uma bússola interior que aponta para a luz da evolução humana. E agora, enquanto a câmera se afasta lentamente, revelando a vastidão serena do anjo celestial ao entardecer, sentimos a vibração de um futuro que pulsa com possibilidades ilimitadas. O eco dos antigos passos ressoa nas nossas próprias jornadas, lembrando-nos de que a prosperidade está ao alcance de quem ousa observar o invisível, adaptar o impossível e amplificar o extraordinário. Obrigado por assistir até aqui. Se este segredo de abundância te inspira, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para acessar mais verdades que transformam sua realidade.